Então fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. É muito importante e de graça a sua inscrição. Clica uma vez no botão escrito inscreva-se, se inscreve, confirma a tua inscrição, é de graça, deixe seu like também porque ajuda e ajuda demais e habilite o sino das notificações. Vamos com tudo, porque aqui é Vasco da Gama. Bom, antes de falar sobre os assuntos do Vasco, eu quero falar sobre a 1xBet, parceira aqui do canal, tá certo? Pô, Eduardo, como é que eu faço para me inscrever na 1xBet? Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, tem um cupom da 1xBet, já com link, tudo direitinho. Você clica uma vez, já recebe o bônus aqui do canal Vasco Connection e também facilita, né, os caminhos aí para você se inscrever, para você fazer a sua aposta e tudo mais, tá certo? 1xBet, parceira do canal Vasco Connection, tá certo? Vamos com tudo. Bom, gente, deixa eu começar esse assunto de hoje falando do Vasco claro, muitas coisas rolando, né? Mas antes eu quero falar aqui sobre o CEO do Vasco, Lúcio Barbosa, que falou a respeito da questão, né, envolvendo São Januário, falou que queria estar falando de futebol, queria estar falando sobre a SAF. Olha aqui, o Lúcio Barbosa não é meu amigo, o Lúcio Barbosa, eu não tenho nenhum tipo de relação com ele, a não ser uma relação profissional, sabe? Eu nunca conversei com ele nunca foi para a bancada para ser entrevistado e tudo mais. Mas aqui, vou dizer uma coisa para vocês. Ontem eu vi um influenciador que não mora no Rio de Janeiro, chega a dar nojo desse cara. Dá nojo desse cara, sabe? Falando mal do cara. O cara é vascaíno. O cara tirou, tipo assim, quando tiraram o Luiz Melo ou o Luiz Mengo de lá, ele assumiu a cadeira, arrumou a casa, liberou dinheiro, tá? Porque isso passa pelas mãos dele. Quando eu digo liberou dinheiro, porque na situação, no caso, o Medel ganha cerca de 1 milhão por mês, né, de reais. Daí ele liberou a grana, trouxe o Rossi de volta, veio o Payet, tudo isso, é claro que, mas depende do Paulo Brax. Não, gente. O Paulo Brax, ele aponta o jogador. Ó, eu quero esse aqui. Esse aqui é bom jogador. Conversa com o treinador. E aí, o que você acha, Ramon Dias? Beleza. O CEO que é quem paga, quem libera, quem administra o dinheiro da SAF do Vasco. Ele que é o presidente da SAF do Vasco. Era isso que o Luiz Melo, tipo assim, fazia lá atrás, né? Só que ele fazia muito mal feito, né? E o Lúcio Barbosa, que assumiu o lugar do Luiz Melo, gente, aí eu não tenho motivo aqui para ficar enganando o torcedor, contando história, falando besteira, tipo esse idiota que não sabe de nada, não sabe. Não vai a um jogo do Vasco. Primeiro que não vai a um jogo do Vasco. Você confiar num cara que não vive o dia a dia do clube é complicado. É complicado. Eu não sou ferão, não sou. Não, sabe? Não sou. Nem quero ser. Agora, você confiar numa pessoa que não vive o dia a dia do clube, né? Que não tá ali perguntando e tal, apurando algumas informações. Eduardo, você erra. Erro pra caramba, sou ser humano, assim como você. Tá certo? E por que o Lúcio Barbosa não pode dar entrevistas? Vamos lá. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Você tem a sua empresa, você trabalha na sua empresa, assim como o Lúcio Barbosa trabalha para 777. Não é a hora que ele quiser, não. Não é ele quem escolhe a hora que ele vai falar, não. Quem escolhe é o patrão. Quem que manda na tua empresa? Não é teu patrão? Se teu patrão falar, ajeita aquela situação ali, determinada coisa, você vai fazer o contrário? Você vai correr o risco de ser mandado embora? Claro que não. Ninguém é burro, ninguém é idiota, sabe? Então ele tem que respeitar, ele tem regras para seguir. O futebol do Vasco hoje, 70% do futebol hoje pertence a 777. E eu tenho certeza que nessa segunda janela, através do Lúcio Barbosa, nós conseguimos sim, depois de toda aquela turbulência, fechar bons negócios com bons jogadores, como o Payet, como o próprio Rossi, como o Medel, entre outros jogadores, o próprio Serginho, entre outros jogadores que chegaram no Vasco para ajudar a tirar o Vasco dessa situação delicada que esses miseráveis desses politiqueiros que continuam aí na internet fazendo isso aí, comigo, com você, toda essa sacanagem, sabe? Ao invés de pegar, estamos passando. Por que eles não batem assim na arbitragem? Por que eles não batem assim, não apoiam o caso São Januário? Por que eles não batem assim? Cara, bota a camisa do Flamengo, do Fluminense, vai torcer pra eles, cara. Esquece o Vasco. Vocês não são Vasco, pô. Só falam mal todos os dias.
Você não vê uma boa informação desses caras. Sabe? Tipo assim, vamos apoiar. O Vasco precisa sair dessa situação delicada. Precisamos do nosso estádio de volta. Né? O Vasco sendo perseguido por todo mundo. Daí o cara vem pra internet pra ficar falando essas besteiras. Tipo assim, pô, tem tanta gente aí de fora do Rio, do Brasil, querendo boas informações. E é o que a gente procura fazer aqui no canal, sabe? Mesmo com todo o sofrimento, né? Com tudo. Só Deus sabe que eu, Eduardo, particularmente, tô passando. Um exemplo, sabe? E daí vem um cara desse aí falando, tipo, e depois ele voltou porque não gostou do comentário dos outros e xingou essas pessoas. Ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, menos. Você nunca foi Vasco, nunca será, nunca será, tá? Usa aí uma ponte aí do canal, sua influência, nossa, grande vascaíno. É um Zé Ruela e um idiota, na minha opinião. Para não dizer outra coisa aqui. Bom, gente, eu quero falar agora, vamos falar sobre coisa séria, né? Porque sobre esses assuntos aí é início de mês e a gente precisa realmente ficar atento, ficar ligado, porque tem muita coisa acontecendo no mundo vascaíno, tá certo? Olha, já que tocamos no assunto Lúcio Barbosa, tá? Ele se reuniu com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, sabe, na última quinta-feira, para tratar da questão envolvendo São Januário, né, junto ao governo. E assim, eu vou falar, o Vasco tem que ter, mas tem que ter mesmo força política, gente. Não adianta querer, não, Eduardo, vamos por... Não, tem que ter, tem que ir, sabe? É com o governo, é com... Tem que ter, gente. Governo do estado, é com o governo federal, tem que ter apoio político forte. O Vasco não pode sofrer tanto, sabe? Olha a situação, é o que a gente está passando na situação envolvendo o São Januário, sabe? Então, assim, realmente é uma situação que eu apoio, tá? Que eu quero ver demais o Vasco saindo de vez dessa situação. Tipo, interditou São Januário, pô, força política dentro da CBF. Precisamos buscar isso sim, tá certo? Então, ele se reuniu com o prefeito Eduardo Paes para tratar da situação em São Januário. Ele quer levar o jogo contra... A primeira opção dele é resolver a situação São Januário para o jogo contra o Fluminense já, vamos jogar contra o Bahia, depois contra o Fluminense, não é isso? Então, o próximo jogo do Vasco, depois do Bahia, contra o Fluminense, dentro de São Januário, dentro da nossa casa, tá certo? Para devolver o que o Fluminense fez no Maracanã, para o futebol ficar mais justo, né? Porque o Fluminense no Maracanã deu uma carga de 10% só para a torcida do Vasco. Foi justo? Eu acho que não. O Maracanã é do Estado, tá certo? Mas o Fluminense fez isso. E aí a gente tem que aceitar, a gente tem que... Não. Dentro de São Januário, dentro do nosso caldeirão. Aí uma segunda opção, Eduardo, aí vamos trabalhar com a hipótese do estádio Newton Santos, o estádio do Botafogo. Aí 40 mil pessoas, 10% para a torcida do Fluminense, e aí sim, 90% de vascaínos também. Conversa com o Botafogo, o Vasco tem uma relação muito boa com os dirigentes do Botafogo. E sabe o que a gente precisa fazer? Botafogo, pô, vamos fazer o seguinte, posso treinar uma semana, 3 dias aí no estádio Newton Santos? Prepara bem os jogadores e vai com tudo para cima do Fluminense. Sabe? No campo, na bola, na vontade, na dedicação. Sabe? É assim que o Vasco tem que responder os clubes que o maltratam, tá certo? Essa que é a grande realidade. Então, assim, são situações que realmente chamam a atenção, a gente precisa ficar atento e ligado. Bom, o Bahia anunciou, né, a situação envolvendo a venda de ingressos, né? E assim, vendeu mais de 40 mil ingressos. A torcida do Vasco esgotou, tá? Os ingressos da nossa parte, assim, esgotado. Viajo para a Bahia para transmitir esse jogo junto com vocês. E assim, eu tô realmente muito, muito esperançoso com esse jogo, tá? Vamos falar sobre ele já já. Então, assim, ingressos aí realmente estádio lotado lá na Arena Fonte Nova. Outra informação curtinha aqui, o Vasco informou ontem, né, como muitos aqui já sabem, o empréstimo do Matias Galarza ao Tajeres da Argentina até o final de 2024 com opção de compra, né? O Galarza é um bom jogador, mas quem está trabalhando nesse meio, quem vai dispensar jogador ou não, é o técnico Ramon Dias. Aí a gente precisa respeitar o treinador realmente que sabe das coisas e mais um, menos um, né? Foi Carabarral, agora Matias Galarza, tá certo? São situações realmente que chamam minha atenção. Agora vamos entrar no time, falando sobre o time do Vasco, Eduardo, e as mudanças, quem vai jogar, quem vai começar, quem vai jogar no lugar do Zé Gabriel. O Zé Gabriel, desculpa, virou desfalque, né? Eu falei sobre isso ontem.
né? E, gente, o técnico Ramon Dias, isso é fato, tá? Ele achou, encontrou um futebol para o Zé Gabriel junto com o Paulinho e o Praxedes ali no meio campo, isso é fato, né? E ele está suspenso por esse jogo contra o Bahia. Daí, Jair e Barros, que já atuaram como primeiro volante, disputam a posição do suspenso Zé Gabriel. Aí deixe sua opinião aqui embaixo, porque realmente eu falei, prefiro o Jair pela experiência, pelo bom passe, é um grande jogador. Nós temos 3 jogadores de defesa ali, Léo, Robson Bambu e Medel. Então, assim, nós já temos esses 3 jogadores, precisamos de um jogador para saída de bola. Eu acho que a qualidade do Jair e a experiência do Jair, nesse momento, conta e conta muito. Ah, Eduardo, mas o Jair está devendo, não foi aquele Jair ainda do Atlético Mineiro. Aliás, o Atlético Mineiro está querendo, né? Alguns torcedores estão fazendo campanha para o retorno do Jair lá. Não podemos correr esse risco, não. Precisamos do Jair no time. É um excelente jogador. Tenho certeza que o técnico Ramon Dias vai ajudar o Jair a reencontrar o seu bom futebol, sabe? Então, assim, vamos esperar a cena dos próximos capítulos e espero, né? Tipo assim, eu torço, na verdade, pelo Jair e torço para que ele conquiste também essa vaga. Temos outros jogadores, como Marlon Gomes, o próprio Barros aqui e tal, são garotos, né? Então, eu acho que o Jair leva uma pequena vantagem, até pela experiência, e o jogo lá na Arena Fonte Nova não vai ser nada fácil, tá certo? Outro que pode entrar na equipe e está voando nos treinamentos, está arrebentando nos treinamentos, é o Dimitri Payet, né? Payet que foi contratado aí a peso de ouro, é o maior salário, ele tem o maior salário da história do Vasco, né? Ele e o Medel. E assim, eu torço que ele comece jogando realmente, assim como você, eu também estou muito ansioso para ver o Payet em campo com a camisa do Vasco. Então, é um jogo difícil, a gente precisa ficar atento, ligado, jogar contra o Bahia lá dentro não vai ser nada fácil. E só para finalizar aqui, tá? Eu trouxe essa informação no primeiro momento e repito agora, tá? A situação envolvendo São Januário pode ser liberado, desculpa, a qualquer momento, tá? O deputado federal Aliel Machado falou sobre a ação no STF, né, dizendo que ele acha um absurdo a decisão tomada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Ele entrou com esse recurso pedindo a liberação imediata de São Januário, né, coisa que deve acontecer a qualquer momento. Isso pode acontecer sim, né, o Supremo decidir, ó, vamos lá, vamos liberar São Januário, porque se for para fechar São Januário, vamos fechar todos os estádios do Rio e até do Brasil, muitos do Brasil, né? 90% dos estádios brasileiros aí, por conta de comunidades ao redor. É um absurdo, né? Então é isso. Gente, daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso gigante da colina, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês. Pega o link, compartilha, não esqueça do seu like, hein? É muito importante, tá certo? Saudações vascaínas.